Bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do Ibler, que é sobre flexão. Certo? Então vamos lá. Flexão. Vamos ver o que ele fala sobre flexão aqui. Vigas e eixos são elementos estruturais e mecânicos importantes na engenharia. Neste capítulo determinaremos os esforços provocados por flexão nesses elementos. Então aqui ele vai explicar o que trata o capítulo. O capítulo começa com uma discussão sobre como estabelecer os diagramas de força cortante e momento fletor para uma viga ou eixo. Então isso aqui nós já estudamos, né? Bastante. Ponto. Como os de esforço, como os de força normal e torque. Os diagramas de força cortante e momento fletor constituem meios úteis para se determinar o maior cisalhamento e momento fletor no elemento e especifica onde seus valores máximos ocorrem. Então isso aí a gente já estudou bastante, né? Uma vez determinado o momento interno em uma seção, podemos calcular o esforço de flexão, ou tensão de flexão. Né? Então é esse que vai ser o tema dessa aula. Consideraremos primeiro elementos retos de seção transversal simétrica e feitos de material homogêneo, linear elástico. Discutiremos depois casos especiais envolvendo flexão assimétrica e elementos feitos de materiais compostos ou compositos, né? Serão também considerados elementos curvos, concentração de tensão, flexão inelástica e esforços residuais. Então é esse que vai estudar esse capítulo, né? Então aqui, sólidos 1, nós vamos receber materiais 1, a gente vai, né, primeiramente fazer a dedução da equação da tensão de flexão. Então, o 6.1 a gente já é também familiarizado, já trabalhou bastante, né, com isso. Então, vamos lá para aqui para a página 221, tá certo? Que é o item 6.3, deformação por flexão de um membro reto. Então, aqui no Ibler, né, ele vai ensinar como é que faz a dedução, tá? Ok? Então, ele é bem autodidata aqui, né? Bem fácil de entender. Tá? Mas aí, quando vai fazer a dedução, fica um pouquinho meio complicado de entender, porque não é resumido, né? Então, a gente vai... Eu vou ler aqui. Então, nessa sessão discutiremos as deformações que ocorrem quando uma viga prismática feita de material homogêneo é submetida à flexão. A discussão ficará limitada a vigas com área de seção transversal simétrica em relação a um eixo, nas quais o momento fletor é aplicado em torno de um eixo perpendicular ao eixo de simetria, como mostra a figura do 620, né? Aqui é a figura 620. Então, você vê aqui o eixo de simetria, um eixo longitudinal e esse eixo transversal, né? Então, eixo, a coordenada x, y e z. E mostra um momento, né, pela regra da mão direita. Quer dizer, esse tipo de momento aplicado onde as fibras abaixo da linha neutra, do plano neutro, elas são tracionadas e acima da linha neutra ela é comprimida. Esse momento nós chamamos de momento positivo, tá? Então, o momento positivo é aquele momento em que traciona as fibras abaixo da linha neutra e comprime as fibras acima da linha neutra, ou do plano neutro. Essa ele chama aqui de superfície neutra. Tá? Ok? Então, deu para entender? Então, vamos lá, continuar lendo. O comportamento de membros com seções transversais assimétricas ou feitas de vários materiais diferentes baseia-se em observações semelhantes e será discutido separadamente as seções posteriores.
Usando-se um material altamente deformável, tal como a borracha, podemos ilustrar fisicamente o que acontece quando um membro prismático reto é submetido a um momento fletor. Consideraremos, por exemplo, a barra sem deformação da figura 621A. Então, barra 621A. Então, aqui, ó, uma barra prismática, tá certo? Ela não varia a sua associação transversal ao longo do seu comprimento. E ela tem essa quadrada, né? Então, a figura 6.21A. Muito bem. Consideraremos, por exemplo, a barra sem deformação da figura 621A, que tem seção transversal quadrada e está marcada com uma grade de retas longitudinais e transversais. Tá? Então, retas longitudinais e transversais. Quando é aplicado um momento fletor, quer dizer, quando vai fletir essa barra e essa estrutura, ele tende a distorcer as retas no padrão mostrado na figura 6.21b. Então, quando flexionou ela, né, momento positivo, tá vendo? Traciona as fibras inferiores e comprimentos superiores, chamamos de momento positivo. Está aí aqui, mostrando que o momento ele está no sentido. Se você olhar aqui de frente, vai ficar no sentido anti-horário pelo lado direito e horário pelo lado esquerdo. Então, o que está escrito aqui? As retas horizontais tornam-se curvas. As retas verticais permanecem retas, mas giram. Então, as verticais permanecem retas, mas giram. As retas horizontais tornam-se curvas. Certo? Então, é o que ele está mostrando na figura 21b. Como se vê, retas longitudinais tornaram-se curvas e as retas transversais permaneceram retas, mas sofreram rotação. Então isso aqui tem que prestar atenção porque é onde se baseia a teoria. O comportamento de qualquer barra deformável sujeito a momento fletor faz o material da parte inferior esticar-se e da parte superior comprimir-se. Consequentemente, entre as duas regiões deve existir uma superfície chamada superfície neutra, na qual as fibras longitudinais do material não sofrem mudança de comprimento. Quer dizer, no plano neutro, na linha neutra, né, elas não são comprimidas nem tampouco tracionadas, elas permanecem inalteradas, não sofrem aumento ou diminuição de tamanho. Figura 620. Figura 620. Essa aqui 622. Figura 620. 621. 620. Então tá ali, ó, superfície neutra. Tá. Então não sofre nem tração nem compressão, por isso que a gente chama ela de superfície neutra. Com base nessas observações, estabeleceremos as três hipóteses seguintes em relação à maneira como a tensão deforma o material. Primeiro, o eixo longitudinal X, que fica na superfície neutra, figura 622A, não sofre qualquer mudança de comprimento. 622A. 22A. Então não sofre mudança de comprimento. Nem tampouco cresce, nem tampouco diminui. Certo? Ela fica inalterada ao sofrer a flexão. Não sofre qualquer mudança de comprimento. Em vez disso, o momento tenderá a deformar a viga de modo que a reta torne-se curva localizada no plano de simetria XY da figura 622B. 622B, então você vê aí que acima da linha neutra ela sofre curvatura e abaixo também. Tá ali o eixo neutro, o eixo longitudinal, a superfície neutra, certo? 622B, né? Sua localização será determinada na próxima sessão. A fim de mostrar como a distorção deformará o material, isolaremos um segmento da viga localizado a distância x ao longo do comprimento da viga e com a espessura não deformada ΔX.
figura 622A. Então, pegou, fez um corte aqui, ó, ΔX, tá certo? Aqui na figura A, tirou essa amostra e desenhou ela, né, aqui, ó, certo? Na figura 623A, certo? Então vamos embora. Esse elemento removido da viga é mostrado em vista lateral na posição não deformada e deformada na figura 623. Então, figura 623. Deformada e não deformada. Elemento não deformado na A e elemento deformado na B. Tá? Então preste atenção. Sua localização será determinada. Esse elemento removido na viga é mostrado na figura deformado na figura 623. Observe que qualquer segmento de reta ΔX, ΔX de comprimento ΔX, localizado na superfície neutra, não muda de comprimento, enquanto qualquer segmento de reta ΔS, né, localizado a uma distância arbitrária y, repare, y, acima da superfície neutra, tá? Contrai-se e torna-se ΔS' após a deformação. Se a gente considerar que o ΔS for abaixo da linha neutra, o ΔS, em vez de comprimir, ele vai alongar. Então tem muitos caras aí no YouTube, livros didáticos também, livros que usam na engenharia, que deduz com esse valor de y, uns deduzem acima da linha neutra e outros deduzem abaixo da linha neutra. Então, quando o y está acima da linha neutra, ΔS comprime. Abaixo da linha neutra, ele alonga. Muito bem, então pode explicar isso, que é muito importante quando vai mudar o sinal da tensão de flexão. O sinal dela depende da posição desse y aí que você usou para deduzir a equação. Contrai-se e torna ΔS após a deformação. Por definição, a deformação normal ao longo de ΔS é determinada pela equação 2,2, ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial é igual à deformação. Aí, no caso, o limite com ΔV, quando ΔS tende a zero, quer dizer, quando ΔS' se aproxima de ΔS, os dois tendendo a zerar, né, se chama deformação. Tá? Então, é isso que está mostrando essa equação aí. Então vamos embora. Então, aqui mostra as figuras, né, como é que acontece. Aí aqui ele vai dizer a partir desta figura a equação. Então vamos ver aqui. Vamos analisar aqui essa figura. Então isso aqui é a amostra que ele tirou ao longo do eixo de ΔS quando ele não estava deformado. Então repara bem, essa linha aqui transversal, o eixo longitudinal é o plano neutro, tá? Onde se encontra o ΔX, que é o comprimento inicial, antes de ter acontecido a flexão. E aí, ó, acima da linha neutra, né, ele marca uma distância y e traça uma paralela a ΔX. Então você vê que ΔS, antes de haver a flexão, é igual a ΔX. Quer dizer, o comprimento de ΔS, que localiza-se a y acima da linha neutra, é igual ao valor de ΔX. Tá? Ok? O elemento não foi deformado. Quando deforma, acontece a flexão, olha o que ocorre aqui. Ó. O ΔX, como está sobre a linha neutra, ele não deforma, ele nem alonga, nem tampouco ele encurta. É um gravar de celular por causa disso aqui, né? Tudo que ocorre aparece aqui. Bem, então você vê que se eu traçar uma distância acima da linha neutra y e agora fazer uma paralela a ΔX, vai ser o ΔS', né? Então, ΔS', ele no caso aqui, ele encurtou, tá certo?
porque ele foi comprimido. Acima da linha neutra, no caso aqui, ele sofreu compressão, então ele diminuiu de tamanho. Tá certo? A uma distância y, antes da flexão, ele era ΔS, que era igual a ΔX. Agora, ele ficou ΔS menor que ΔX. Quer dizer, então, se você fizer ΔS' menos ΔS dividido por ΔS, vai dar um valor negativo, tá certo? Agora, se você fizer abaixo da linha neutra, vai ser ΔS' menos ΔS sobre ΔX, vai dar positivo. Entendeu? Porque abaixo da linha neutra ele alonga. Então, o comprimento final é maior do que o inicial, abaixo da linha neutra. E acima da linha neutra, o comprimento final é menor que o comprimento inicial. Deu para entender? É esse que eu falo, tem que ter cuidado, porque quando você vai fazer a análise da estrutura, não, o que ocorre acima da linha neutra, a tensão que ocorre acima da linha neutra, é diferente do que ocorre abaixo da linha neutra. Então, esse aqui é o grande segredo aqui da análise, né? De quem trabalha com estrutura. Muita gente erra isso aí. Então, vamos ver o que ele continua aqui falando. Representaremos agora a deformação em termos da ordenada y do segmento e do raio de curvatura ρ. Então, ρ, a distância aqui, ó, ela é chamada de raio de curvatura. Então, raio de curvatura ρ do eixo longitudinal do elemento. Antes da deformação, isso aqui eu já expliquei, ΔS é igual a ΔX. Após a deformação, ΔX tem raio de curvatura ρ, com centro de curvatura no ponto O'. Então, O' é o centro de curvatura. Tá? ρ é o raio de curvatura. E a distância do ΔX até o O' é o raio de curvatura ρ. Certo? Muito bem. Presta atenção. Como Δθ define o ângulo entre os lados da seção transversal, o elemento ΔX é igual a ΔS, que é igual a ρ Δθ. Isso aí já foi visto na teoria, né? Que quando o ângulo é muito pequeno, a tangente de θ é igual ao próprio θ em radianos, tá? É só pegar a calculadora e botar um ângulo bem pequenininho e mandar tirar a tangente para você ver que é o mesmo valor, é muito próximo. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa já te dá direto, né, essa equação aí, tá? Então, ΔX é igual a ΔS, que é igual a ρ Δθ. Então, por exemplo, a tangente de Δθ, se a gente olhar aqui, ó, Δθ, a tangente, vai ser ΔX dividido por ρ, tá? Então, aqui, ó. ΔX dividido por ρ é igual a Δθ. Mas logo no início, como essas variações são tão pequenas, né, a gente considera que ΔX é igual a ΔS. Essa é uma das razões dessa teoria. Da mesma maneira, o comprimento deformado de ΔS torna-se ΔS' é igual a ρ menos y vezes Δθ. Então, vamos lá. Então, fazendo o cateto de Δθ, usando a distância aí, a distância até o ΔS, então nós vamos ver aqui da figura, ó, que Δθ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quem seria? Seria ΔS' dividido por ρ menos y. Que ele botou essa equação aqui, ó. ΔS' é igual a ρ menos y vezes Δθ. Ou Δθ é igual a ΔS' dividido por ρ menos y. Ok, então substituindo essas duas equações na equação da deformação, que foi vista aqui em cima, né, que é o comprimento final menos comprimento inicial, menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial e o limite quando o ângulo tende a zero, né, e diminuindo o ângulo até ficar muito próximo um do outro, nós vamos chegar a isso aqui, ó, desenvolvendo a equação ρ vezes Δθ menos y vezes Δθ menos ρ vezes Δθ dividido por Δθ. Então vai cortar ρ vezes Δθ menos ρ vezes Δθ, desaparece. Então ficou menos y Δθ dividido por ρ Δθ. Corta Δθ, vai ficar aqui a deformação é igual a y dividido por ρ.
Então, a deformação longitudinal fica em função dos comprimentos, né, de y sobre ρ, né, que é perpendicular à deformação longitudinal. Quer dizer, do raio, né? O raio de curvatura. Então, ficou o y. Então, quer dizer que a deformação é a distância em que se encontra o ΔS', dividido pela distância que se encontra o ΔX, o não deformado. Então, a distância do deformado, o deformado faz em relação à linha neutra. E o ρ é a distância onde ΔX se encontra ao centro de curvatura. Então, vamos ver o que ele lê aqui. Equação 6,7. Esse resultado importante indica que a deformação normal longitudinal de qualquer elemento da viga depende de sua localização y na seção transversal, foi o que eu falei, e do raio de curvatura do eixo longitudinal da viga nesse ponto. Em outras palavras, para qualquer seção transversal específica, a deformação normal longitudinal varia linearmente com y a partir do eixo neutro. Ocorre contração menos epsilon, menos a deformação negativa nas fibras localizadas acima do eixo neutro, mais positivo, quando ocorre alongamento, mais nas fibras localizadas abaixo do eixo menos y. Então, ocorre contração, né, acima do eixo neutro e alongamento abaixo do eixo neutro, certo? Mas, repara bem, quando o momento é positivo, né? Aí que tem que prestar atenção, porque quando o momento é negativo, quando você pega a viga e torce ela ao contrário, fazendo o busto dela para cima, vai inverter tudo, tá certo? Aí é porque, né, a barriga está sendo feita para baixo, né? A variação da deformação na seção transversal é mostrada na figura 6,24. Aqui a deformação máxima ocorre na fibra mais externa, localizada à distância C do eixo, quer dizer, tipo o raio, né? C do eixo, distância C do eixo, que é na superfície do eixo neutro. É possível usar a equação 6,7, vista que a deformação máxima ocorre, né, C dividido por ρ. Então, por divisão, então o E dividido por E máximo. O E máximo ocorre onde? Quando Y é igual a C, né, que é a borda. C varia da linha neutra, aliás, Y varia da linha neutra até o valor de C. C é na superfície. Tá certo? Aqui a figura. C é o comprimento da linha neutra à superfície superior, né? Aqui no caso ele está considerando superior. Então o E máximo ocorre aí, tá certo? C sobre ρ. E a deformação qualquer ocorre em menos y sobre ρ, onde y varia de 0 a C, tá certo? Então, dividindo, fazendo essa divisão pelo outro, você vai encontrar que a deformação em qualquer ponto, tá certo, da face da seção transversal, ela é igual, essa deformação, ela é igual a menos y sobre C vezes o E máximo, tá? Então, você já sabe onde encontrar o valor da deformação. Então, se você tem a deformação que ocorre máxima, você pode encontrar em qualquer ponto, né, em qualquer ponto ao longo da face, né, da distância entre o eixo neutro e a borda, você pode encontrar a deformação em qualquer um desses pontos, né, certo? Então, quanto é que deformou a Y? Aí coloca vários pontos, ponto 1, 2, 3, 4, 5, pode encontrar em qualquer ponto dessa fórmula aí. Essa equação, né? Onde y sobre c é igual a máximo. Então, distribuição da deformação normal. Muito bem. Então, vamos ver o que ele continua escrevendo. De modo que a deformação menos y sobre c vezes é máximo. Ele colocou a equação 6,8. Essa deformação normal depende apenas das hipóteses estabelecidas em relação à deformação.
Desde que seja aplicado somente um momento à viga, é razoável supor, adicionalmente, que o momento provoca a tensão normal apenas na direção longitudinal ou de x. Todos os outros componentes da tensão normal e desses elementos são nulos, visto que a superfície da viga está livre de qualquer outra carga. É esse estado uniaxial de tensão que faz com que o material tenha o componente εx, a deformação em x, né, entre parênteses aqui, a tensão x igual ao módulo de elasticidade vezes, né, a deformação em x, tá? Que é a lei de Hooke. Da formação normal longitudinal, definido pela equação 6,8. Além disso, pelo coeficiente de Poisson, também deve haver os componentes da deformação associado. Y é igual, né, o coeficiente de Poisson, vezes a deformação em x e o EZ também, né? A deformação em x vezes o coeficiente de Poisson. Lembrando que aqui é negativo, né? Que formam o plano da área da seção transversal. Apesar de termos desprezado dessas deformações, tais deformações, no entanto, fazem com que as dimensões da seção transversal tornem-se menores abaixo do eixo neutro e maiores acima dele. Por exemplo, se a viga tiver seção transversal quadrada, na verdade ela deformará como mostra na figura 6,25. Aqui é 6,25. Igual a um pão, né? Pão de centeio. Mas na realidade, como a gente trabalha mais com o aço, praticamente não altera, né? Esses materiais, né, mais duros, eles não deformam assim. Quer dizer, deformar, isso não consegue nem pelo paquímetro verificar se houve ou não deformação, só através de computador, né? Bem, então, fórmula da flexão. A fórmula da flexão ele vai deduzir agora, tá certo? Então vamos prestar atenção, que é o tema do que eu estou querendo fazer aqui. Eu não quero usar papel e caneta porque fica uma borradeira grande. Vamos ver se a gente consegue entender por aqui. 6,4, fórmula da flexão. Tá bom. Nesta sessão desenvolveremos uma equação que relaciona a distribuição de tensão longitudinal de uma viga ao momento fletor resultante interno que atua na seção transversal dessa viga. Para isso, vamos supor que o material comporta-se de maneira linear elástica, de modo que a lei de Hooke a ele se aplica, isto é, a tensão de flexão é igual ao módulo de elasticidade, ao módulo de 1 vezes a deformação. Então, sigma é igual a E vezes epsilon. Uma variação linear da deformação normal, figura 6,26A, deve ser a consequência de uma variação linear na tensão normal. Então, uma variação linear da deformação normal. Então, quando a deformação varia, ela deve ser em consequência de uma variação linear da tensão normal, ou da força, né? Que a tensão é força sobre área. Figura 6,26B. Vamos lá aqui, ó. 6,26A, que é o diagrama, certo? Que mostra, né, como a deformação varia ao longo da seção transversal em função de y sobre c, vezes E máximo, né? Que vai de 0 à borda. Aí aqui, ó, variação da tensão de flexão vista lateral. Então, repara bem, desse diagrama, repara aqui, ó, as coordenadas x e y, o momento está nesse sentido, vindo pela esquerda. O momento está mostrando aqui que ele é positivo, onde ele comprime as fibras superiores da estrutura acima da linha neutra e traciona as fibras abaixo da linha neutra da estrutura. Então ele pega uma distância y, tá certo? E a distância c é da linha neutra à borda, e a distância y ela varia da linha neutra à borda, é a variável. Variação da tensão de flexão vista lateral, tá certo? Ok, então vamos ver o que ele está falando aqui, tá certo? Então a gente já leu aqui, ó. Devido à proporcionalidade dos triângulos, não, isso aqui,
Vou ler aqui dessa parte que está em negrito. Uma variação linear da deformação deve ser consequente de uma variação linear da ação normal. Figura 6 de 26b. Então, como a variação da deformação, sigma varia de zero ao eixo neutro. A tensão de flexão varia de zero no eixo neutro do elemento a um valor máximo, sigma máximo. Por quê? Porque é módulo de elasticidade, tensão é igual a módulo da elasticidade vezes deformação. Se a deformação é zero no eixo neutro, a tensão máxima, a tensão é zero. E como é máximo atinge nas bordas, então a tensão máxima, que é uma constante vezes a deformação, então onde ocorre a deformação máxima, ocorre logicamente a tensão máxima. Está explicado. Então aqui, há um valor máximo, sigma máximo. A distância C mais afastada do eixo neutro. Devido à proporcionalidade dos triângulos, figura 626b, ou usando a lei de Hooke, sigma igual a E vezes epsilon. E a equação 68 podemos escrever dessa forma aqui, tá certo? Então foi o que eu acabei de explicar. Sigma é igual a y sobre c vezes a tensão máxima, tá certo? Agora reparem que a tensão aqui, ó, ela é negativa, tá certo? Ela veio da dedução da equação, tá? Certo? Da dedução da equação. Mas ao mesmo tempo, mesmo que você não siga a dedução da equação, você pode matar esse sinal só vendo onde está ocorrendo a deformação e qual o tipo de apoio. Se ela for uma viga biapoiada, logicamente as fibras, tudo que ocorre de tensão acima da linha neutra é negativo, porque está sob compressão. E tudo que ocorre abaixo da linha neutra é positivo, porque está sob tração. Já na viga em balanço, o que está acima da linha neutra, ela está em tração, então é positivo, tá vendo que muda? E o que está abaixo da linha neutra está sob compressão, então essa tensão vai ser negativa no caso da viga em balanço, ela inverte. Né? Então, só dando dica aqui, né? Tá bom, então essa equação representa a distribuição de tensão sobre a área da seção transversal. Aí ele vai explicar aqui a conversão de sinal. A conversão de sinal estabelecida é significativa nesse caso. No caso de momento positivo, que atua na direção mais Z positivo, valores positivos de Y resultam em valores negativos para o sigma. Ou seja, em uma tensão de compressão, vista que atua na direção negativa de X, de modo similar, valores negativos de Y resultam em valores positivos ou valor de tração para sigma. Se um elemento de volume do material for selecionado em um ponto específico da seção transversal, apenas as tensões normais de tração ou compressão atuarão sobre ele. O elemento localizado em Y+, por exemplo, é mostrado na figura 626C. 26C. Então aqui, ó, momento positivo, porque comprime em cima e traciona embaixo. A amostra tirada a Y positivo, porque esse Y está na direção positiva do eixo Y, tá certo? Então ali foi tirado a amostra e a tensão está como sendo comprimida, tá certo? Então tá aqui como é que fica o estado de tensão lá em cima. O cubinho, né, ele sendo comprimido, ó, sendo as tensões sendo comprimidas, tá certo? Isso é importantíssimo quando você fazer análise. Então esse parágrafo que a gente acabou de ler aqui, ó, você precisa reler. Reler porque em todo o curso de parte de estrutura você vai ter que ficar doutor nesse parágrafo aqui. Tá certo? Então, um elemento localizado em Y positivo, quer dizer, da linha neutra indo na direção positiva de Y, por exemplo, é mostrado na figura 626. Podemos localizar a posição do eixo neutro na seção transversal, satisfazendo a condição de que a força resultante
produzida pela distribuição de tensão sobre a ação transversal deve ser igual a zero. Certo? Porque como na linha neutra as fibras nem alongam, nem tão pouco encurtam, então lá a tensão é zero. Tá certo? Se a tensão é zero, a força também é zero. Observe que a força DF é igual a sigma dA. Tá certo? Porque a tensão é igual a força dividida pela área. Então, tensão é igual a dF dA, então dF é igual a sigma dA. Então, observe que a força dF é igual a sigma dA atua sobre o elemento arbitrário dA da figura 626C. Requer-se, então, que a somatória das forças que atuam ali, F de R igual a somatória de F de X é igual a zero, porque está em cima da linha neutra. Então, a integral de área de dF é igual a integral de área de sigma dA. Sigma é menos y sobre c vezes sigma máximo dA, tá certo? Essa equação que a gente deduziu lá em cima. Então, essa constante vem para fora da integral, ficando somente dentro da integral y dA, tá certo? Ok? Então, tá tudo já explicadinho aí. Agora vamos ver assim. Quais as condições para que essa equação ocorra, né? Ela se torne zero? Então, ele vai explicar aqui, ó. Só existem duas condições para que isso seja zero. Em outras palavras, o primeiro momento da área da ação transversal do elemento deve ser nulo. Essa condição só é satisfeita se o eixo neutro também for o eixo horizontal de simetria da ação transversal. Consequentemente, uma vez determinado o centroide da seção transversal, a localização do eixo neutro será conhecida. Podemos determinar a tensão na viga pelo requisito de que o momento interno resultante M seja igual ao momento produzido pela distribuição de tensão em torno do eixo neutro. O momento dF em torno do eixo neutro da figura 626C, aqui, ó, o momento de dF em torno do eixo neutro da figura 626C é dm é igual a ydf. Então tá aqui, ó. Esse momento aqui, ó, é o y, que é a distância do cubinho que a gente está analisando. Aqui tem o df, ó, que provoca essa tensão, tá certo? Então, força vezes a distância. Então, df vezes y é igual a sigma, tá certo? Aliás, é o conjugado, né? É o momento. Tá? Esse momento aqui é igual a força vezes a distância. Então, df vezes y é igual ao momento, tá certo? Ok, então vamos para cá. Né? Então, o momento dF em torno do eixo neutro, tá? A figura 626A, é dm é igual a ydf. Tá? Já vimos, acabei de explicar isso aí. Esse momento é positivo, visto que, pela regra da mão direita, o polegar está direcionado no sentido positivo do eixo Z, quando os dedos são fechados no sentido de rotação provocados por dm. Tá? Aqui deixa eu ver a direção do eixo Z, está ali a direção do eixo Z, ele está para lá, né, entrando na folha, realmente é positivo, tá? Então, demarcou positivo ali, está certo. Então, dm, o momento de df em torno do eixo da figura 626 é dm é igual a ydf. Esse momento é positivo, visto que pela regra da mão direita, o polegar está direcionado no sentido positivo do eixo Z. Quando os dedos são fechados, a rotação provocada por dentro. Tá. Como dF é igual a rodear, tá certo? O momento é igual. Né? Não, aqui não. É como, né, dF, né, é uma força bem pequenininha, né? É igual a rodear, então é igual a sigma dA. Então a tensão de flexão é igual a dF sobre dA, que já foi explicado ainda agora. Então, tirando o valor de dF é igual a sigma dA, tá certo? Usando a equação 6,9, temos para toda a seção. Então, fazendo a somatória dos momentos em Z, nós vamos ter que o momento é igual a YDF, tá certo? Que é a força aplicada lá no cubinho
está sendo analisado, vezes a distância dele até a linha neutra, é igual a y, que multiplica a rodear. O que é rodear? É o próprio df. Rodear é a força, né? É df. Então, df é a integral de df vezes y. Então, df é igual a sigma dA vezes y. Tá, quem é sigma? Integral de área, né? Sigma é y sobre c vezes sigma máximo dA. Tá? Então, y sobre c, né? Y é a distância do eixo neutro à borda, dividido pela distância da borda à linha neutra, vezes a tensão máxima de A. Tá certo? Então, fazendo a integral, que é constante, vem para fora da integral, então a tensão máxima e o raio, ou a distância da linha neutra à borda, elas são ela é constante, vem para fora da integral, fica a integral de y ao quadrado dA. Certo? Y ao quadrado dA é o momento de inércia. Aqui a integral representa o momento de inércia da área de seção transversal calculada em torno do eixo neutro. Usamos I como símbolo desse valor. Portanto, a equação 611 pode ser resolvida em sigma máximo e escrita de forma geral como valor máximo, a tensão de flexão máxima é igual ao momento, né, momento fletor vezes a distância da linha neutra à borda dividido pelo momento de inércia. Pronto, está deduzida a equação, tá certo? Ok? Então vamos ver aqui o resumo dele. Onde? Sigma máxima é a tensão normal máxima no elemento que ocorre no ponto da área da seção transversal mais afastada do eixo neutro. M. Momento interno resultante determinado pelo método das seções e pelas equações de equilíbrios e calculado em torno do eixo neutro da seção transversal. I. Momento de inércia da seção transversal calculado em torno do eixo neutro. C. Distância perpendicular do eixo neutro ao ponto mais afastado do eixo, na qual a tensão de flexão seja máxima. Certo? Ele botou um APS aqui, uma observação. Lembrando que a localização y barra do centroide da área da seção transversal é definida pela equação y barra igual à integral de dA dividido pela integral de dA. Então, se a somatória de dA é igual a zero, então y é igual a zero. Assim, o centroide localiza-se no eixo de referência. Então, consultar o apêndice A, certo? Muito bem. Agora, como a tensão máxima sobre C é igual a menos a tensão sobre Y, equação 6,9, né? A tensão normal na distância intermediária Y pode ser determinada por uma equação semelhante a 6,12. Temos então que sigma é igual a my sobre I. Tá? Observe que o sinal negativo é necessário, pois está de acordo com o estabelecido para os eixos x, y e z pela regra da mão direita. M é positivo ao longo do eixo z, y é positivo para cima e, portanto, a tensão deve ser negativa de compressão, uma vez que atua na direção negativa de x. Tá? E como falei, então, dá para matar isso aí tudo através da inspeção, né? Onde a tensão estiver em compressão, a tensão ela é a tensão de flexão é negativa, e onde for tração ela é positiva. Qualquer uma das duas equações anteriores é denominada fórmula da flexão. Ela é usada para determinar a tensão normal em um membro reto, com seção transversal simétrica em relação a um eixo, e no qual o momento seja aplicado no sentido perpendicular àquele eixo. Apesar de termos suposto que o membro seja prismático, podemos, na maioria dos projetos de engenharia, também usar a fórmula da flexão para determinar a tensão normal nos membros que tenham pequena conicidade. Por exemplo, de acordo com a análise matemática baseada na teoria da elasticidade, um membro com uma seção transversal retangular e comprimento inclinado de 15 graus terá tensão máxima
real cerca de 5,4% menor que a calculada pela fórmula da flexão. Bem, então essa parte aqui de baixo, aqui, pontos importantes, procedimento de análise. Vamos ver o que ele diz aqui, pontos importantes. Só para encerrar o vídeo. A seção transversal de uma viga reta permanece plana quando a viga se deforma devido à flexão, o que provoca esforço de tração em um lado da viga e esforço de compressão no outro. O eixo neutro é submetido à tensão nula. 2. Devido à deformação, a deformação longitudinal varia linearmente de zero no eixo neutro a um máximo nas fibras externas da viga, desde que o material seja homogêneo e a lei de Hooke a ele se aplique. A tensão também variará de maneira linear em toda a seção transversal. No caso de material linear elástico, o eixo passa pelo centroide da área da seção transversal. Essa conclusão baseia-se no fato de que a força normal resultante que atua sobre a seção transversal deve ser nula. Por isso que ele não alonga nem encurta. Tá? A fórmula da flexão baseia-se no requisito de que o momento resultante na seção transversal é igual ao momento produzido pela distribuição da tensão normal linear em torno do eixo neutro. Pronto. Então aqui a análise, na realidade, é um resumo, né, de como você pode aplicar. Então depois você lê isso aí, certo? Então é isso aí, né? Concluindo, tá? Vamos concluir aqui a nossa videoaula. Então espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Lembrando que esses videoaula é para meus alunos de engenharia, tá certo? Você que é visitante do YouTube e que assistiu, né, seja bem-vindo. Então um abraço, vamos embora.